Amém. Isaías 65, 17 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a prosperidade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém, irmãos? Podeis sentar. Aumenta mais. Essa passagem bíblica do livro de Isaías, que nos reporta a restauração de Jerusalém, mas uma restauração que vai ser ocorrida já no tempo do milênio, quando Cristo já estiver reinando, Jerusalém será restaurada. E aqui, esses novos céus e novas terras, que é dito aqui, crio novos céus e nova terra, esse ainda é um cenário do planeta Terra, que vai estar ocorrendo normalmente aqui no mundo, né? É a restauração que Deus fará de todo o globo terrestre. Lá em Apocalipse 21, é diferente, quando é dito que é visto novos céus e nova terra, aí, ali já diz assim, e o mar já não existe, ali já é outra história, ali já é eternidade, já é um cenário que Deus criou na eternidade, para o seu povo santo habitar sem tempo. Esse período aqui é um período que há um tempo determinado para ele, pelo que temos entendido, até chamamos de milênio, exatamente então, 1000 anos do reinado de Cristo. Na verdade, esse 1000 anos, ele é bem especificado em toda a Escritura, onde fala desse cenário, e principalmente Apocalipse. Então, Deus está dizendo que cria novos céus e nova terra, mas para quem? Para o povo habitar. Lembra que há uma passagem bíblica que eu acho muito impressionante, quando o Senhor fala a Israel, ele diz assim, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Então, qual é o projeto de Deus? Separar para o seu povo delícias incontáveis. Irmãos, nesse mundo nós temos aflições, a Bíblia diz, nesse mundo nós temos martírio, nesse mundo nós temos perseguições, nós temos horrores em cima de horrores para testemunharmos o nome do Senhor Jesus, mas a graça de Cristo, ela é tão tremenda que ela vale mais que a própria vida. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um problema, e com esse problema, ele orou ao Senhor, quantas vezes?
3 vezes. E depois de orar ao Senhor 3 vezes, Deus não disse que alcançaria ele com solução, mas disse: Saulo, a minha graça te basta. E nós temos entendido que a graça de Deus, a Bíblia também é explícita na visão de certos apóstolos, que a graça de Deus, ela é melhor do que a própria vida. Ou seja, o que é isso? Não vale a pena você nascer, ter vida, sem conhecer a graça que há em Cristo Jesus. Viver sem a graça de Deus é melhor não nascer. Por quê? Porque você tem toda uma eternidade para passar no inferno, em tormentos incontáveis. Então, realmente, a graça é melhor que a vida. Por quê? Porque a vida sem a graça não tem graça, não tem valor nenhum. Agora, você crê nisso? Isso que diz é a Bíblia. Nenhum filósofo jamais disse isso. Nem Descartes, nem Platão, nem Sócrates, nem Eugênides, nem Aristóteles. Ninguém nunca disse isso. É a Bíblia que diz isso. Você crê nisso? Você vive em função disso? Aqui nós estamos vendo um cenário, mencionei Apocalipse, que fala da eternidade, mas já aqui nós estamos vendo Deus com um projeto dizendo assim: eu vou criar novos céus, né? Pois eis que eu crio, mas nós sabemos que esse eu crio é um tempo determinado. Deus é um tempo determinado que para nós, quando Deus disse isso há 740 anos antes de Cristo, a coisa já estava muito longe, e Deus já está dizendo assim: pois eis que eu crio. Eu crio, mas é um negócio que viria a acontecer 2740 anos depois ou mais, porque isso está prestes a acontecer agora, nesse século 21, que essa palavra vai se cumprir, neste século que nós estamos, nessa palavra se cumprirá. E Deus já está dizendo, mais de 2000 anos atrás, eu crio. Por que Deus está falando de uma coisa tão futura? Mas Ele já está dizendo assim, eu crio, já está usando o presente, né? Porque não é eu crio, tu crias, Ele cria, é presente. Por quê? Porque quando Deus diz que vai fazer e determina fazer alguma coisa, para Ele tudo já é presente diante dEle. Para Deus não existe passado. Todas as coisas, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que são nuas e patentes diante dos olhos de Deus, aquele com quem nós temos que tratar. Passado existe para nós, mas diante de Deus, todas as coisas são presentes. E Deus é tão poderoso que Ele tem até poder de trazer um passado para o presente ou levá-lo para o futuro. Deus é tão poderoso que Ele traz o futuro para o presente. E se quiser, o joga para o passado. Ah, pastor, você está filosofando demais. Estou filosofando não, irmão. Quer ver como Deus jogou o teu futuro para o passado? Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E o salário do pecado é a morte. Mas o que está proposto para você? Vida eterna. Deus foi lá no futuro, pegou o teu futuro de trevas, de tormento, de condenação, e jogou para trás, jogou para o passado. Agora lá na frente o que te espera, meu irmão, é só você não vacilar. Não te espera mais as negruras. Isto se chama Deus. Pega o passado e joga no futuro, se quiser. Pega o futuro e joga no passado. Às vezes parece que a gente está aqui filosofando. Não, irmão, esse negócio foi para a Idade Média. Filósofos eram eles. Nós apenas somos pregadores do Evangelho, enquanto a misericórdia de Deus tiver compaixão das nossas almas. Aqui então, ele diz, eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Só que Deus está dizendo que esse cenário ainda é na terra, no planeta, ou seja, Deus está mostrando que vai criar uma situação cujo centro dela, o cenário central dela é Jerusalém, onde Jesus descerá no Monte das Oliveiras e vai ter o seu trono estabelecido lá da cidade de Jerusalém, como nós já vimos isso em tantos estudos. Deus está dizendo que cria novos céus, nova terra, ainda num cenário
daqui mesmo desse planeta e que jamais haverá memória das coisas passadas. Que coisas são essas que Deus está se referindo? As coisas que causaram choro, a lágrima, o pranto, as dores, aquilo que causou tristeza, nada disso haverá mais. Deus está até dizendo, depois você vai ver mais para frente, né, falando que não haverá dano algum, não haverá nem quem possa matar um animal, não haverá nenhum sacrifício no seu santo monte, mas o seu santo monte é a sua própria presença na terra, é a presença de Deus que dentro da simbologia transforma qualquer coisa em santo monte, é a presença de Deus. Não vê que lá em a pedra cortada sem mão, que atinge a estátua que foi vista no sonho do rei Nabucodonosor, e Daniel deu a interpretação, e ele diz que uma pedra cortada sem mão veio, destruiu toda a estátua, se transformou num grande monte e encheu toda a terra. Ora, a pedra não vai se transformar em monte nenhum. O monte significa a presença de Deus, o impacto do espiritual. A pedra que representa Cristo, Cristo que vem e com a sua presença inunda o planeta, restaura todas as coisas. Então esta é a simbologia bíblica. O monte, a presença de Deus. E é o que está acontecendo aqui. Não haverá mal algum no santo monte de Deus. Jesus Cristo estará reinando pessoalmente em Jerusalém. Irmão, mas só que eu não quero estar falando necessariamente de milênio, né? O que eu quero é nos perguntar o quanto que nós credibilizamos uma palavra dessa, que ela é tão louca, para outros tão sem sentido. Pessoas leem isso para blasfemar. Mas eu te pergunto, você chegou até aqui por quê? O que você creu para você chegar até aqui? Para você entrar numa igreja, para você pegar uma Bíblia na mão, para você se dedicar a uma leitura bíblica, se dedicar a músicas evangélicas, a ouvir pregações, alguma coisa você creu que te motivou. Então, se alguma coisa você creu e te motivou, você não pode excluir deste livro absolutamente nada. Porque ou nós cremos que este livro é uma revelação de Deus, ou cremos que ele não é, mas nós não poderemos crer em parte. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados? Aonde que você viu isso? Nesse livro. Então você crê. Então, da mesma maneira, este livro está dizendo que Deus tem um projeto glorioso com as nossas vidas, seja essa parte aqui na terra do milênio, seja na eternidade de novos céus e nova terra, onde o mar já não existe, mas Ele tem um projeto tremendo, e seja tanto no primeiro estágio que haverá aqui na terra, como no final, Ele tem um projeto em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em que nós vamos andar envolvidos num manto de glória da presença de Deus tremendo. Você vai andar sem temer a nada, porque não há o que temer. Esses assaltos do teu coração, esses lapsos da tua mente, esses medos de acidente, tudo isso, haverá um tempo em que isso não existirá mais na sua mente. Você andará por ruas, mesmo esse primeiro estágio aqui na terra, você andará pelas ruas totalmente despreocupado. Por quê? Porque o poder de Deus vai estar agindo. Aí agora eu quero te chamar a atenção. E hoje o poder de Deus não está agindo, não? Então você pode pegar essa palavra do futuro, já que você é imagem e semelhança de Deus, e trazê-la para o presente, viver essa fé e triunfar. Deus traz o futuro para o presente, mas Ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. E muitos deles não viram as promessas que foram feitas, mas andaram pela fé e conquistaram seu galardão. Cadê? Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão viu alguma grande nação? Cadê a grande nação que Abraão viu? Deixa eu dizer uma coisa para você ter consciência do quanto que Abraão não viu nada. Abraão não viu nada, irmão. Quando José está como governador no Egito e seu pai Jacó desce ao Egito, depois que seus irmãos foram lá e viram que lá tinha alimento, seu pai Jacó desceu com a sua família inteira para o Egito. Quantos eram eles? 70 almas. Então eu te digo, Abraão viu alguma grande nação? Se isso já aconteceu tão depois de Abraão, nós temos dito Abraão, Isaac e Jacó. Ora, se em Jacó tem 70 almas, imagina quando Abraão estava vivo. Sabe quantos tinha com Abraão? Isaac. Só Isaac. Mas Abraão andou na fé daquela palavra que ele recebeu. E mesmo que ele mesmo não tenha visto a tal promessa que foi feita a ele e a sua descendência, farei de ti uma grande nação, mesmo que ele não tenha contemplado muitas coisas, o próprio escritor de Hebreus diz que muitos deles viram as coisas de longe, a contemplaram de longe, mas mesmo assim andaram por fé e foram herdeiros segundo a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Não se faz justiça quando se vê, se faz justiça quando se crê. Justiça pela fé. Quem tem fé não está vendo, porque se vê já não é mais fé. Aí aqui, irmão, eu quero trazer o seguinte: traga as coisas do futuro para o presente. Se vamos andar em ruas de ouro, se vamos andar em paz numa Jerusalém terrena, há um milênio, há um poder de Deus, há uma glória, há coisas que em poucas palavras não conseguiremos falar, mas eu te pergunto, você não está de pé? O teu carro não é firme nas estradas, a mão de Deus não é sobre você? Todo mundo está sendo assaltado, casas estão sendo enlutadas por aí, mas Deus não tem sustentado a tua casa? Há fatalidades para tudo que é canto, balas perdidas, homens sanguinários, policiais assassinos, há tudo isso por aí. Mas você não tem sido sustentado na palma da mão de Deus? Então, quando eu digo assim, isso que Deus fará, eu olho para a minha vida e vejo, Ele já está fazendo. E é aí, meu irmão, que eu quero despertar a sua fé pelo seu próprio entendimento, para que você compreenda que quando Deus diz que tem poder, que vai fazer alguma coisa estrondosa, a sua fé tem que pegar isso do futuro que Deus vai fazer e dizer assim, Ele é poderoso para fazer hoje na minha vida, e você hoje aqui, você vive a glória que está proposta no futuro. É assim que se triunfa. Porque muitas pessoas, tanto trazendo as coisas do futuro para o teu presente, como trazendo do passado para o teu presente. Porque muitas pessoas já disseram assim, poxa, que poder de Deus, como Deus foi com Moisés, né? Caramba, olha Josué, que homem privilegiado. Deus falou assim, como eu fui com Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Olha que privilégio de Gideão, em que o anjo do Senhor se manifestou com ele, bateu papo com ele, conversou com ele. Olha o privilégio de Maria Madalena, em que Jesus sai do sepulcro e vai e conversa com elas. Aqueles anjos que falaram, por que procura o vivo dentre os mortos? Você sabe quem teve todas essas experiências, meu irmão? Você sabe quem foi que viu o mar vermelho se abrir?
Você sabe quem foi que viu Moisés estender aquele cajado? Você sabe quem foi que viu o maná descer no deserto? A rocha jorrar água? Você sabe quem viu o anjo da morte passar e ferir os primogênitos no Egito? Você sabe quem viu a cidade celestial? Você sabe quem viu Gideão com 300 homens conquistar uma guerra sem sequer pelejar? Você sabe com quem o anjo do Senhor conversou debaixo do zimbro? Foi comigo. Esta é a minha fé. O que aconteceu com eles, a minha fé me diz que é a mesma coisa comigo. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão, que se não for assim contigo, você jamais poderá liderar a restauração, porque eu vou partir, mas precisará que Deus levante líder, porque a restauração vai continuar depois que eu partir. Você sabe quem estava na porta do túmulo quando Jesus Cristo ressuscitou? Eu estava lá. Você sabe quem viu ele lá na cruz dizer Eli, Eli, lama sabactani? Eu estava lá. Sabe como? O que está escrito aqui, para mim, é vivo e eficaz. Eu trago tudo para mim. Eu vi Moisés levantar o cajado e abrir o mar vermelho. Está escrito aqui, eu vi. Esta é a fé que abala o mundo. Esta é a fé que transforma vidas. Primeiro a tua. Porque eu encontrei, você sabe que eu fui criado dentro de um cativeiro, né? Numa igreja batista. E os irmãos de lá diziam o seguinte: poxa, viu o que Jesus fez? Caramba, viu? Moisés era um homem de Deus. Viu o que Josué fez? Viu o que Deus fez com fulano, que Deus fez com ciclano, que Deus fez com não sei mais quem, com Jeremias, com Isaías, com Amós, com Obadias, o que Deus fez com Ezequiel. Deus fez. Não, eu digo assim, não, Ele faz comigo o que fez com eles. João Batista foi o cara, olha o que Jesus disse a respeito dele. Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Tu sabe para quem Jesus disse isso? Disse para mim. E como disse? Todo dia ele diz. Sabe por quê? Porque eu me ponho pela fé e me entrego pela fé com uma vida em cima de um grande tonel para ser o sacrifício do meu Deus dia após dia. Eu entrego a minha vida em holocausto para o seu serviço. O meu viver é Cristo e o meu morrer por Ele é lucro. Isso, irmão, é que é viver pela fé. Não é o mercenarismo que existe por aí hoje que é viver pela fé. As pessoas dizem assim, eu vivo pela fé. É mesmo? Como é que você vive pela fé? Faço campanha na igreja, peço dinheiro, distribuo o carnê, vendo a rosa, vendo o óleo, vendo o sal, vendo o vinagre. É um verdadeiro feirante dentro da igreja e diz que vive pela fé. Viver pela fé, meu irmão, não é pedir esmola. Viver pela fé é você pegar essa palavra e transformá-la viva dentro da tua alma e do teu espírito. Você sabe quem estava dentro da arena no Coliseu Romano? Já sabe, né? Eu me vejo dentro das arenas. E por que me vejo dentro das arenas? Que podem vir os leões. Estou pronto para eles. As cadeias de Paulo, eu trago para mim. Os grilhões de Pedro, eu trago para mim. As chibatadas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, eu trago para mim. Mas também eu trago o anjo que foi lá e libertou-os das cadeias e dos grilhões. Também trago para mim. E é assim que eu vou me transformando num homem indestrutível. Porque eu não sou mais Tupirani. Eu sou Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu. Eu sou Moisés, eu sou Jeremias, eu sou Elias, eu sou Eliseu. Eu sou o Gideão, eu sou todos eles. É assim que se vive pela fé, meu irmão. É exatamente assim. Quando os leões se levantarem contra você, você diz assim, epa, sou Daniel. Aquieta, leão.
porque o anjo que fecha a boca do leão está comigo, como esteve com ele. Quando o inimigo vem, as autoridades vêm, eu digo, epa, peraí, cá está Pedro. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Julga aí entre vocês se é lícito ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Um homem só, meu irmão, presta atenção, porque aqui você ouve coisas que não ouve em outro lugar. Um homem só não vence um exército. Nós vencemos porque não somos somente nós. Nós temos a experiência de Moisés, de Gideão, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Nós somos, irmãos, um exército em um único corpo. Sabe quem somos nós? Nós somos aqueles que estão escritos naqueles livros de história da igreja lá em cima. Nós somos eles, irmão. Ou você acha que Deus fez escritores escrever aquele livro e eles livros que nem mais são publicados, eles atravessaram gerações e chegaram até nós como? Para quê? Para que nós nos transformemos naqueles livros. O meu povo é destruído, sabe por quê, meu irmão? Falta de leitura, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Despreze os livros e você vai ver que a sua vida não presta para nada. Agora, conheça, abra esse livro, conhece Gideão. Quando você conhecer Gideão, sabe quem você vai conhecer? O mesmo anjo que falou com ele debaixo do zimbro. Viver pela fé, meu irmão, é isso. Não estou colocando aqui que eu fui arrebatado, que eu já contemplei ruas de ouro. Não estou colocando isso não, porque isso é consequência da minha fé. Por isso que eu desfrutei disso, que eu mergulhei num rio de cristal impressionante, que mergulhava, quando saía da água não vinha nenhuma gota d'água, continuava totalmente seco. Eu me assustei quando eu olhei aquilo, eu mergulhei no rio, e quando eu saí do rio, eu falei, ué, eu estou seco? A água ficava toda lá, ela saía do corpo. É a lógica, não tinha que ser diferente. Hoje eu entendo que não tinha que ser diferente, mas isso me impressionou durante muito tempo. Já conversei com anjos. Ora, mas isso não é novidade, Daniel também conversou. Gideão também conversou. Moisés também conversou. Josué viu a coisa tão de perto que meteu a mão na espada e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele falou, não, mas venho antes como o príncipe dos exércitos celestiais. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Irmão, enquanto você não for, presta atenção, a Bíblia ambulante, você não vence exércitos. Não diga, eu sou um homem de fé. Eu não sou um homem de fé, eu sou um exército. Eu sou um exército, meu irmão. Eu sou um exército, meu irmão. Eu não sou uma pessoa comum. Eu sou um exército. Eu sou um exército. Se os macumbeiros vão fazer macumba para me destruir, eu venço eles. Eu sou um exército. Eles convocam todos os seus 500 mil Exus e seus 700 demônios, as suas legiões do inferno, convocam todo mundo, e eu piso na cabeça de todos eles. Eu sou um exército, meu irmão, eu não sou um homem comum, porque a minha fé me transforma em um exército. Porque quando eu olho lá na porta daquele túmulo, aquela pedra rolando, eu vi o anjo sentar em cima da pedra, se manifestar como um trovão e a rolar. É isso que é a fé, ela tem que trazer à existência as coisas, senão não é fé, é passatempo, é brincadeira, é besteirinha dentro da igreja. Você pensa que se Jesus tiver um projeto de eu morrer pelo Evangelho, você pensa que eu não tenho me preparado dia após dia para isso, não? Você está pensando que eu estou pregando aqui para quê? Para você chegar e entregar o teu dízimo e eu sei lá fazer o que com ele, viver a minha vida? Não é isso não, meu irmão.
Tanto não é isso que você vê, saíram 18 pessoas da igreja, eu lamentei alguma coisa? Eu estou soltando foguete, meu irmão. Estou soltando foguete. Porque se saíram, é porque não prestam para o exército de Jesus Cristo. Lembra o que Deus falou lá com Gideão? Olha, diga aos covardes que voltem para casa. Por quê, Senhor? Para que os covardes não enfraqueçam a mão dos valentes. Deus olhou para vocês e viu valentes. Falou assim, não vou deixar que a fé e a confiança deles fiquem minada. Então, meu irmão, você tem que aprender a andar por fé. Tem aquelas pessoas que vêm na igreja, ouvem a pregação e vai, toca o seu rumo, toca a sua vida. Vai chegar um dia, meu irmão, que essas pessoas não vão ser encontradas nos atos do Senhor. Isso já está escrito. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos. E eu já provei nesse ministério, por pregação, estudo no seminário, que quando Deus olha como pecador, Ele não está olhando quem pratica as abominações da carne, não. Porque Israel foi trucidado, considerado por Deus pecador. Qual era o pecado de Israel? Prevaricação. Não levou adiante um projeto de Deus. Qual projeto? Não estudou, não clamou, não orou, não fez a missão de Deus. Esse foi o projeto de Deus com eles. Aí Deus vem e diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Como tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. O sacerdote estava em adultério? Não. Estava em mentira? Não. Estava em prostituição? Não. Estava em roubo? Não. Mas qual foi o pecado dele? Esqueceu-se da lei de Deus. Então, meu irmão, essas promessas de Deus, elas são vivas, elas estão no nosso meio, elas estão sobre nós. Muitas pessoas ficam olhando, Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa, e às vezes eu entendo que Deus está dizendo assim, faz você alguma coisa. Parece que tem pessoas que clamam como se estivesse pedindo para Jesus vir morrer na cruz de novo. Ele já disse, está consumado, meu irmão. Haja vida. Tem dúvida? Vai dobrar os joelhos. Vai ficar ruminando dúvida. Toma atitude de cristão. Vai dobrar o joelho, vai tirar sua dúvida. Ele não é um maravilhoso conselheiro? Então vai buscar o conselho. Aqui ele diz, no verso 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Ora, nós já não desfrutamos disso, não? Quantos de nós não tem propriedades? Quantos de nós não tem herdades, heranças? Quantos de nós não vai lá, não trabalha e com o suor do nosso rosto conquista o nosso pão? Quantos de nós não tem carro? Não tem casa, ainda tem dinheiro sobrando para ir aos finais de semana passear no shopping, levar filho para passear, ir para rodízio, comer pizza. Quantos de nós não tem isso? Agora, às vezes com 10 ml de fé, nós conquistamos essas coisas. Pega o frasco, meu irmão, de 10 ml e joga fora, e traz um de 100 ml, de 500, de 1000. Seja uma pessoa de fé, que não se detenha por nada, que não enxergue barreiras, que não enxergue dificuldades. Não desiste de nada. Não desiste de nada, meu irmão. Você tem que ser uma pessoa que não desiste de nada. Quando você sabe que há um projeto de Deus, você não pode desistir de nada. Agora, não pensa que você não vai ter barreiras. Mas a sua barreira, a sua fé é para ser exercida na hora da barreira. Tem pessoas que na hora da barreira perdem a fé. Ora, na hora da barreira é para você exercer a fé. Você tem uma estrada para trilhar. Quando você chega diante daquela estrada ali, você vê uma montanha. Você não tem como passar. Você vai perder a fé? Não, você tem que sentar ali e esperar
até que a montanha seja removida. Ou não foi isso que Moisés fez? Senhor, lá vem os egípcios. Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés olhou e falou assim, ainda tem um pedaço de terra para marchar. Vamos embora, vamos em frente. Quando ele chegou no limite do mar, ali ele parou. Parou e ergueu o cajado dele. Deus mandou um vento, o vento separou as águas, parede de água de um lado, parede de água do outro. Imagina que assombro não causou aquilo naquele povo. A terra ficou seca, não ficou lama, ficou seca. Deus secou, fez uma estrada naquilo. E você sabe quem estava lá? Eu. Eu estava lá. Eu estava lá quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Você entende, meu irmão, o que é a fé? Você entende o que é a fé? A fé é exatamente isso. Eu não tenho medo de revólver. Por quê? Porque o anjo do Senhor está do meu lado. Eu não tenho medo de bala perdida. Por quê? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de gangue, eu não tenho medo de trapaça, eu não tenho medo de trapaça burocrática. Tem deputados aí com projetos jogando na mão de gente lá dentro do Congresso Nacional. O intuito deles não é deter os evangélicos, o intuito deles é deter geração Jesus Cristo. Vai deter como? É muito fácil parar um camarada sábio, inteligente, etc. Mas parar um louco como eu? Quem pode parar um louco? Sobre um louco só tem um conceito, é jogar em cima dele a camisa de força. Mas quem pode encostar a mão no ungido do Senhor? Sobre um louco só tem um jeito, é jogar ele dentro de uma cela. Mas como se o anjo do Senhor vai lá e abre a cela? Sobre um louco só tem um jeito, é jogar ele dentro das arenas para o leão comer. Mas como se o anjo que fecha a boca do leão não nos abandona? Isto é fé, meu irmão. Isto é fé. E é assim que eu ando. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa dizia assim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Falei, como é que é? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Por acaso você já viu Deus escrever alguma coisa? Eu poderia explicar, né? Mas a minha fé vai muito mais além. Eu dizia assim, já vi sim. Eu estava justamente sentado do lado de Deus quando ele escreveu a Bíblia. Você entende o que é fé, meu irmão? Você entende porque eu sou o homem mais feliz do mundo? Porque eu ando com Jesus Cristo. Eu só acordo bem-humorado. Eu não me recordo um dia na história da minha vida que eu tenha acordado carrancudo, mal-humorado. Eu só acordo feliz. Eu atravesso os meus dias feliz. Não é que eu não tenha um probleminha aqui, outro ali. Não, não é nada disso não. Mas esse é tão mínimo que não pode ser computado. Eu, quando lembro das histórias bíblicas, eu me vejo como testemunha ocular delas. E te digo mais, tudo que tem lá no passado, eu trago para o meu presente. E tudo que está profetizado para o futuro, eu já me vejo desfrutando. Eu já me vejo olhando e vendo o trono da glória de Jesus Cristo. Eu já me vejo aquele semelhante ao cordeiro que foi morto e reviveu. Eu já me vejo olhando miríades e miríades de anjos cantando e dizendo, levantai, ó portas, vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Eu já me vejo ali contemplando uma grande multidão no céu, eu já me vejo olhando o mar de cristal, as ruas de ouro, eu já me vejo andando na cidade celestial. E quando eu falo aqui, meu irmão, que o meu desejo de morrer é grande, eu não estou brincando, nem fazendo média, nem contando piada, não. Sabe por quê? Porque eu me vejo andando na cidade celestial.
Lembra? De manhã eu falava alguma coisa aqui, e hoje à tarde eu confirmei essa minha oração diante do meu Deus. Deus, se não for para te servir, tem misericórdia da minha alma, tira a minha vida, pois eu não aceito viver nesse mundo, se não for para te servir. E eu repito, e quando eu repito isso contando, eu estou também refazendo a minha oração diante desse Deus. Então, meu irmão, Deus tem um plano futuro. Mas sabe quem vai desfrutar dos planos futuros de Deus? É quem consegue transformá-los em realidade hoje, aqui e agora. Quem vai voltar no milênio? Quem se vê no milênio. Como que se vê no milênio? Com as características do que é necessário para o milênio. Entendimento profundo da Escritura, nós seremos missionários pelo mundo inteiro. Então, se você se empenha, se envolve, você se vê. É isso que a nossa fé faz. Ela chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, né? E já que falamos em fé, eu quero concluir levando você até Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé. Bem lá para o finalzinho, né, irmão? Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Irmão, isso é uma loucura. Como? Do nada Deus criou alguma coisa? Como pode um negócio desse? Como que vamos aceitar uma coisa dessa? Como que vamos aceitar que Deus formou o homem do pó da terra? Como que vamos aceitar que Deus tirou uma costela de Adão e dessa costela formou uma mulher? Como que nós vamos aceitar essas coisas? Como que nós vamos aceitar que um homem passou 120 anos construindo um barco para condenar o mundo? Você tem fé mesmo, meu irmão? Quem tem fé, vê a glória de Deus. Quando Lázaro ressuscitou, eu estava lá na porta esperando ele sair. E o Senhor Jesus, eu o vi quando ele disse, sabe o que ele disse? Não te hei dito, se tu creres, verás a glória de Deus. Todas as vezes que eu me lembro desse texto, sabe para quem Jesus estava falando? Para mim. Não era para Marta, para Maria e para aquele povo, era para mim. Isto é fé. Você transforma a Bíblia em algo presente dentro de você, e você anda conforme isto. Não interessa onde você pise, você anda conforme isto. Mas a fé é isso aqui, você andar em função das coisas que você não vê. Não vê. E tem mais, morrer, ter a fé é você chegar ao ponto de apostar a vida por aquilo que você não vê. Você está disposto a morrer por algo que você não viu. Se alguém disser assim, você crê numa cidade celestial? Creio. Então eu vou te matar agora, se você crê mesmo. Eu creio, pode matar. Isto é a fé, meu irmão. Apostar a vida até mesmo naquilo que não vemos. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção
Para mim, eu preciso de Ti, para enxergar o futuro, Deus. Para viver pela fé, Deus. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Entra na minha casa, entra, mexe com minha estrutura, Deus, sara todas as feridas. Como Zaqueu, eu quero subir Muda minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Entra na minha casa, arranca o medo, Deus, arranca as incertezas, ensina a banir a dúvida, Deus, andar em certeza, andar por fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que Ele iluminará os meus caminhos. Eu sei que Ele vai jogar por terra os meus adversários. Eu sei que andar com Deus é glorioso. Como Zaqueu, eu quero subir
entra na minha casa. Canta, lavassora e canta, manta, lavassora e canta. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Deus. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Congregação do Senhor, aproveita essa noite e tudo que foi exposto desse púlpito a vocês. Essa placa, centro de seleção, está incendiada em fogo. E Deus também me mostrava o anjo do Senhor com um utensílio cirúrgico que passava e operava vidas, mentes. E mais uma chance ainda foi lhe dada através dessa palavra. E quanto a tu, Elias, tu estás com a capa, tu irás diante deles. E eu via, porque o Senhor me mostrava, você diante deles, e eles revoltados e batiam na mesa, porque não poderiam calar a palavra que o Senhor Deus colocara na tua boca. Agora, Elias, vai em paz, com a espada que o Senhor Deus dos altos céus já tem te dado, e coloca eles diante nos lugares que ele tem que ser colocado, porque o Senhor já te deu autoridade, e eles serão calados pelo Espírito do Senhor que está sobre ti, diz o Senhor nesta noite. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo. O Senhor falou: um de vós perseguirá 1000, perseguirá 10.000. É porque o Senhor tinha um projeto de transformar homens em exércitos. Por isso não importa se para o Senhor com muitos ou com poucos, o Senhor é grande. Aleluia, Deus vivo. Deus vive poderoso. Glorificado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Instrui-nos, Deus vivo. Instrui-nos, Senhor. Pois está escrito que Tu és o maravilhoso conselheiro. És o Deus forte. És o Pai da eternidade. És o príncipe da paz. Portanto, o Senhor nos levará aonde o Senhor sabe que o Teu nome santo não será envergonhado. Glorifica-te, Deus. Não nos dá apenas uma espada, Deus,
Nos dá 7, Deus. Porque o Senhor disse que o meu povo não ficará envergonhado. Banha-nos nesta noite com teu sangue, Deus. Cobre-nos com teu manto. Abriga-nos na tua tenda, Deus. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Irmão Marco e irmão André, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, amém. Deus bendito, Deus eterno, santo e majestoso, ó Deus das misericórdias, obrigado pelo privilégio de dobrarmos os joelhos e adorarmos o teu santo nome, Deus. Obrigado pelo privilégio de inclinarmos a fronte e abrir os lábios e confessar que tu és Senhor. Obrigado, Deus, por tanta graça, compaixão e misericórdia, por nos retirar de um charco de lodo, colocar os nossos pés sobre uma rocha e nos dar um novo cântico. A Ti, ó Deus vivo, sejam dados honra, glória, louvor, toda adoração, pelos séculos dos séculos, eternamente sem fim. Assim, Deus, nos capacita para vermos e servirmos de glorificação ao teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem se transformar em um exército, para que apenas um, persiga 1000, e aqueles que assim desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.